Eu quero agora falar com vocês sobre uma coisa absolutamente atual, que está sendo muito discutida, que é a PEC da transição. Não é? A PEC da transição. Que a Folha de São Paulo deu um nome, assim como a CNN Brasil, que é de doer. Né? É uma coisa assim, é realmente irritante. Quero começar a discutir isso com vocês. Vocês devem estar sabendo que a PEC da transição, ela foi aprovada agora na Câmara dos Deputados, ela já tinha sido aprovada no Senado, e ela agora vai voltar para o Senado para a sua versão final, né? E pode ser finalmente aprovada. Pois bem, a PEC da transição, não é? Eu estou aqui com um problema aqui na Folha de São Paulo. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar para vocês, né? Eu acho que eu vou ter que botar aqui. Peraí. Mas eu quero mostrar para vocês aqui na Folha de São Paulo. Pronto, consegui. Agora eu acho que dá para eu mostrar para vocês. Na Folha de São Paulo, entenda os principais pontos da PEC da gastança e como fica o orçamento. Olha como eles chamam a PEC da transição, PEC da gastança. Sabe como a CNN Brasil chama a PEC da transição? PEC do estouro. Olha, isso daí, só para vocês compreenderem, é o editorial da mídia corporativa brasileira, né? PEC do estouro, PEC da gastança, querendo já criticar o governo Lula. E aí eu quero esclarecer algumas coisas para a gente compreender o nosso mundo político, que envolve uma mídia corporativa, né, que, lamentavelmente, tem um editorial complicado. Complicado para dizer o mínimo. Não é? Vamos lá. O governo Bolsonaro estourou o teto de gastos diversas vezes. O teto de gastos já é uma regra fiscal que não deveria existir, porque é uma regra fiscal ruim, porque deixa a especulação financeira solta enquanto limita os gastos em saúde, educação, tudo mais. Então, é uma regra ruim que deveria ser abolida. Mas, vejamos, o Bolsonaro rompeu o teto de gasto várias vezes. Aí o governo Bolsonaro mandou para o orçamento de 2023, do ano que vem, do primeiro ano do governo Lula, não é? Ele mandou um orçamento, ele tinha prometido, vamos lembrar, o Bolsonaro tinha prometido R$ 600 de Auxílio Brasil. Não é? Ele tinha prometido isso, R$ 600 de Auxílio Brasil. Ele tinha prometido aumento do salário mínimo, ele tinha prometido um monte de coisas. Só que ele mandou um orçamento, ele teve a cara de pau, o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, de mandar um orçamento com previsão de Auxílio Brasil, que agora vai voltar a se chamar Bolsa Família, de R$ 405. Sem dinheiro para farmácia popular, sem dinheiro para merenda escolar, sem dinheiro para um monte de coisas. Vocês acreditam numa situação dessa? Coisa vergonhosa o governo Bolsonaro. É vergonhoso o governo Bolsonaro ter feito isso. Foi o orçamento que o governo Bolsonaro mandou. Isso obrigou, é importante entender isso, obrigou o governo Lula, quando o Lula, depois de ter sido eleito, a começar uma negociação com o relator do orçamento, não é? Para ver, olha, como é que a gente vai fazer? Porque o governo Bolsonaro e o governo Lula prometeram manter um auxílio, agora o Lula vai voltar a chamar isso de Bolsa Família, de R$ 600. E não tem espaço no orçamento, porque o orçamento que o governo Bolsonaro mandou é um orçamento fake. Foi aí que surgiu a PEC da transição. E aí eles perceberam que faltava dinheiro para a farmácia popular, que faltava dinheiro para merenda escolar, que faltava dinheiro para estradas, que faltava dinheiro para um monte de coisas. Faltava dinheiro para tudo. Entendeu? Tava um orçamento totalmente mentiroso do Bolsonaro. E foi por isso que a PEC da transição ela foi aprovada no Senado, justamente por causa da necessidade de nós termos essa PEC da transição. A PEC, ou PEC da transição, que, infelizmente, a PEC da transição tem sido chamada pela mídia corporativa de PEC, quero agradecer aqui ao Ricardo pelo superchat, ela tem sido chamada de PEC da gastança,
PEC do estouro, que é um editorial da grande mídia corporativa já querendo colocar a gastança, entre aspas, que foi estourada totalmente, o rombo gigantesco do governo Bolsonaro, já querendo colocar isso na conta do PT. Já querendo colocar isso na conta do PT. Inclusive, a Folha de São Paulo, inacreditavelmente, colocou assim, ó, entenda os principais pontos da PEC da gastança e como fica o orçamento. A Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno o texto da PEC da gastança. Olha o nome que a Folha de São Paulo deu, que abre espaço no orçamento para mais despesas e cumprimento de promessas do presidente eleito Lula. Aí eu tenho que editar a Folha de São Paulo, porque não é só promessa do Lula, tem a promessa idêntica do Bolsonaro de manter o Auxílio Brasil em R$600, mas eles não botam que tem a promessa do Bolsonaro aqui, né? A votação ainda precisa ser concluída em segundo turno, que está previsto para essa quarta-feira. Lula precisa de uma autorização para ampliar os gastos em 2023 e, com isso, conseguir cumprir promessas de campanha, como aumento real acima da inflação do salário mínimo, manutenção de Bolsa Família em R$600, adicional de 150 por criança e tal. Então, é uma exigência, só que é uma exigência, gente, que é absolutamente necessária, tendo em vista o descalabro orçamentário feito pelo governo Bolsonaro. O Pedro disse, PEC da gastança é coisa da Folha golpista. Pois é, olha que coisa absurda. E não é só a Folha de São Paulo. A CNN Brasil, o editorial da CNN Brasil, chamou a PEC da transição de PEC do estouro. É uma mídia corporativa já atacando o governo Lula, que nem assumiu ainda. Sendo que o Bolsonaro estourou o teto 5 vezes, sendo apenas uma delas por causa da pandemia. E a última vez que ele estourou o teto foi por uma medida eleitoreira. Uma coisa absurda, gente. Uma coisa absurda do governo Bolsonaro. Né? Enfim. A Folha Democrata não acredita nisso. A Folha Democrata não poderia jamais aceitar isso. Temos o dever de criticar esse tipo de editorial, que é um editorial que, vejam, ele ilude o leitor, porque ele faz o leitor não perceber todo o estouro, para usar a expressão da CNN Brasil, produzido pelo Bolsonaro. Ele acaba absolvendo o Guedes. O Paulo Guedes fica absolvido por esses editoriais feitos dessa maneira, né? Eu quero lembrar a vocês, não é, que sobre a PEC, né, sobre a PEC da transição, para a gente não ficar usando esses nomes totalmente equivocados, né, que 10 dos 76 deputados do PL, do partido do Bolsonaro, contrariaram a orientação da sigla e votaram pela aprovação do texto. Esse pessoal aí é aquele clássico pessoal do Centrão, olha eles aí, né, o Centrão de sempre, o Centrão que a gente conhece. Provavelmente, eles vão querer, depois dessa votação, alguma coisa em troca. Acho que o PT vai ceder muito pouco. Mas os outros que votaram contra, né, é muito bom lembrar também, né, é possível que tenha um ou outro ali que tenha votado aí, assim também querendo se proteger das críticas que o PL que votou contra vai receber por ter votado contra uma medida que o próprio Bolsonaro prometeu. Vamos lembrar que o Bolsonaro prometeu muitas das coisas que estão na PEC da transição. Então, eles votaram contra isso, mostra que eles colocam o antipetismo acima do Brasil. O antipetismo, para boa parte do PL, é mais importante do que o Brasil, é mais importante do que a população carente desse país. Votar contra o PT e fazer oposição ao PT é mais importante do que os mais pobres. Porque esse pessoal não liga para os pobres, não liga para quem está sofrendo. E isso está mais do que evidente por essa votação maciça da maioria do PL tendo votado contra
a PEC da transição, que busca cumprir muitas das promessas que o próprio Bolsonaro tinha realizado, tinha feito. Isso é muito bom da gente destacar e da gente não esquecer. Não esquecer. Não devemos esquecer disso.